amados irmãos, bom dia para todos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos começar, portanto, hoje abrindo a palavra de Deus, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós iremos meditar dos versículos 11 até o versículo 30. Nosso tema é Igreja Multiplicadora. Igreja Multiplicadora. Eu vou pedir para que todos possam deixar as Bíblias abertas, aí no capítulo 11. Eventualmente iremos também ler uma outra passagem aqui da Escritura. Então vamos ficar de pé, até para exercitarmos um pouco. Eu sei que alguns foram dormir muito tarde, outros estão chegando agora. Depois eu dou as boas-vindas. Vamos então ler a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava sobre eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. E com eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Tá bom até aqui a leitura bíblica. Eu vou pedir ao nosso irmão João Reis para dirigir uma palavra de oração nessa manhã. Querido Deus e amado Pai, nós graças te damos e te louvamos por aqui podermos estar na tua casa de oração para honrarmos e glorificarmos o teu nome, Senhor. Bem como também para aprendermos mais acerca da tua palavra, Senhor. Querido Deus e amado Pai, que estes ensinos que nos vão ser transmitidos nesta manhã, bem como todos os trabalhos que aqui irão ser realizados na tua casa, Senhor, sejam para nos encherem não só o coração, Senhor, mas acima de tudo a nossa mente, de modo a que ponhamos em prática todos estes ensinos que vamos receber na tua casa, Senhor. Porque só se os pusermos em prática é que a tua igreja irá crescer, a tua igreja irá ser missionária, a tua igreja irá ser evangelizadora, tal como fizeram os crentes lá em Antioquia nesta passagem que acabámos de ler, Senhor. Ajuda-nos, abençoa-nos, ilumina-nos, dirige-nos e dá-nos coragem, Senhor, para fazermos exatamente o mesmo que fizeram estes irmãos há cerca de 2000 anos atrás. É tudo isto aquilo que neste momento queremos agradecer e implorar em nome de Jesus Cristo, filho amado. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, esta passagem de Atos capítulo 11, a partir do versículo 19, ela continua onde parou Atos capítulo 8, versículo 4. Em Atos 8, versículo 4, que diz que os que foram dispersos pela perseguição
Na cidade de Jerusalém, os cristãos, os que foram dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. E discutindo, portanto, aqui logo no versículo 19 do capítulo 11, o efeito da perseguição que surgiu em Jerusalém e que culminou no martírio de Estevão, o primeiro mártir da igreja, vemos que o evangelho, ele literalmente foi, a mensagem do evangelho, ela foi espalhada, ela foi partilhada em muitos lugares. Notamos, por exemplo, que essa perseguição liderada por Saulo de Tarso espalhou os crentes por toda parte. Eles foram para Samaria, como está em Atos 8, versículos 5 e 25, Cesareia, como está em Atos 8, versículo 40, depois para Damasco, também, capítulo 9, versículo 10, para Lida, para Jope, para Sarona, no final do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, e ao mesmo tempo, no extremo norte, uma igreja estava sendo também plantada entre os gentios, isto é, em Antioquia, da Síria. Alguns dos judeus que foram deslocados, portanto, através dessa perseguição para Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria, começaram também a anunciar a palavra de Deus, não somente aos judeus, porque é interessante no versículo 19 aqui, que diz que eles anunciavam inicialmente a palavra de Deus somente aos judeus. É provável que eles presumiam ainda que o evangelho era somente para o povo judeu. Então, estamos aqui ainda num debate interno na igreja no tocante à expansão do evangelho. Alguns deles, porém, os que eram de Chipre e de Cirene, eles foram até Antioquia da Síria e falavam aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Qual é o primeiro aspecto, ou a primeira característica de uma igreja multiplicadora? Eu noto aqui, logo na abertura aqui do texto, nesses primeiros versículos, que a primeira característica de uma igreja multiplicadora é que ela é uma grande força leiga, de leigos, servindo ao Senhor. Eu vou explicar, eu sei que nós, da tradição reformada, batistas, para nós não existe clero e laicato, não existem essas hierarquias dentro da visão bíblica, cristã, neotestamentária. Então, eu estou usando essa palavra leigo para dizer aqueles que não são ordenados para servir, não são pastores, não passaram por uma formação, um treinamento formal num seminário ou numa escola rabínica nesta época. Portanto, a igreja, ela multiplicou-se aqui através do ministério de evangelistas anônimos. Não tem aqui os nomes dessas pessoas que começaram o trabalho em Antioquia. Pessoas oriundas da diáspora cristã, dessa perseguição, sem instrução formal, sem ordenação, sem uma agência missionária por detrás, sem nada disto. Essas pessoas anunciaram o evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, e eles foram os pioneiros decisivos da missão aos gentios. A igreja precisou responder a essa situação, mas foram eles que começaram espontaneamente pregando o evangelho aos gentios. Eles simplesmente arriscaram-se aqui a testificar: temos um só Senhor, Jesus Cristo, anunciando, portanto, Jesus, pregando o evangelho de Jesus. A primeira característica de uma igreja multiplicadora é que ela não depende absolutamente da sua liderança treinada para fazer o trabalho. Cada crente é uma testemunha. Aquilo que lemos em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Cada crente uma testemunha do Senhor Jesus, proclamando o evangelho. Por onde quer que esses irmãos espalhados pela perseguição iam, e onde quer que chegavam, anunciavam Jesus, o evangelho de Jesus. Segunda característica está no versículo 21. Uma igreja multiplicadora é uma igreja debaixo da bênção de Deus. Note o versículo 21. Diz assim: a mão do Senhor estava com eles. A evangelização dos gentios, ela obteve considerável aceitação. Muitos abraçaram a mensagem do evangelho e receberam a Cristo pela fé, porque diz o texto que muitos, crendo, converteram-se ao Senhor.
essa noção de conversão. A conversão é o abandono do pecado, é o arrependimento dos pecados para com Deus e uma volta para Deus pela fé em Cristo. Então, os dois lados desta moeda chamada conversão é arrependimento e fé. Então, essas pessoas, ao serem confrontadas com o Evangelho, elas responderam ao Evangelho, se arrependendo de seus pecados para com Deus e crendo no Senhor Jesus Cristo. E aqui diz que muitos fizeram isso. Então, o texto indica a causa do sucesso da igreja. Qual é a causa do crescimento da igreja e do verdadeiro sucesso da igreja? É que a mão do Senhor estava com eles. Coisa linda. O Senhor era com eles. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Era impossível parar aquela igreja. Saulo de Tarso, na altura, antes deste momento, obviamente, aqui já tinha se passado muitos anos, desde aquela perseguição inicial em Jerusalém. Ele tinha cartas do Sinédrio para arrastar homens e mulheres crentes para a prisão. E nem a violência, e nem a perseguição, e nada pôde parar esta igreja no poder do Espírito Santo, pregando o Evangelho de Jesus. Portanto, quando o Senhor está com a sua mão sobre a igreja, há níveis surpreendentes de crescimento, inclusivamente quantitativo. A igreja cresce numericamente também. Podemos ter crescimento, obviamente, sem a mão do Senhor. Ninguém tem dúvida disso. É possível crescer sem a bênção de Deus. Mas não podemos ter a mão do Senhor sem crescimento. Não existe esterilidade, não existe falta de crescimento abençoada pelo Senhor. É claro que é o Senhor que acrescenta aqueles que hão de salvar, mas um corpo saudável cresce naturalmente. Se não há crescimento nenhum, aliás, se há declínio, alguma coisa não está bem. Alguma coisa precisa ser mudada. Uma das coisas que aprendemos da Bíblia a respeito do crescimento é que o reino de Deus crescerá. Jesus disse isso claramente em Mateus 13:32. O próprio Senhor Jesus disse que o seu reino, ele cresceria desde a menor semente até a maior planta do jardim. A semente de mostarda, que se torna depois naquela grande hortaliça, capaz de abrigar até ninhos das aves, ou seja, o menor de todas as sementes, e depois ela é crescida para a maior das hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves dos céus venham a aninhar-se, portanto, nos seus ramos, mostrando que o reino de Deus vai progredir em sucesso. Eu sei, irmãos, que nós, por exemplo, de uma abordagem pré-milenista, por exemplo, e focando bastante na volta de Jesus, naquilo que antecederá a volta de Jesus, a apostasia, falsos profetas, perseguição, tudo isto nós vemos na palavra de Deus, Mateus 24, Marcos 13, textos de Paulo orientando a igreja acerca dos últimos dias. Seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos de decadência, de apostasia, mas a promessa de Jesus é que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele mandou a igreja ir e fazer discípulos em todas as nações. Ele está conosco nessa missão e ele disse que o reino de Deus crescerá. Portanto, nós temos aqui, em termos missiológicos, na ação evangelizadora da igreja, a garantia de Jesus, que ele está conosco e que esta mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Podemos ter otimismo. Não seja um crente pessimista. Eu sei, irmão, que o mundo está de mal a pior, mas nós não somos desse mundo. Eu sei que a perseguição pode se acentuar sobre nós, mas nós vamos pregar o Evangelho e no poder do Senhor, pela fé, nós podemos avançar e avançar muito, porque o que nós dependemos é da mão do Senhor. Se a bênção de Deus estiver sobre nós, o crescimento vai acontecer. Observe o que acontece, e vou destacar apenas uma doutrina clara. Vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. O crescimento da igreja é uma obra de quem? De Deus. Plantamos e regamos, mas é Deus que dá o crescimento. Nós pregamos, evangelizamos, mas só Deus pode abrir o coração. E vemos isso em Atos 16:8. Deus abriu o coração de Lídia
para ouvir o que Paulo dizia quando pregava. É Deus que faz esse milagre. Proclamamos e fazemos discípulos, mas é o Senhor Jesus que dia a dia acrescenta à igreja aqueles que vão ser salvos. Vemos isso em Atos 2,47. Portanto, nós trabalhamos, nós pregamos, nós discipulamos, nós evangelizamos, a igreja tem os seus atos de culto, testemunhamos de Cristo, partilhamos o evangelho, mas só Deus pode converter os corações e as almas, e quando Ele resolve abençoar a sua igreja, com numerosa multidão de pessoas se convertendo a Cristo, e quando Ele quer fazer isso, Ele faz. Nós precisamos de um avivamento. Por isso temos que curvar-nos diante de Deus, dobrar nossos joelhos e clamarmos a Deus por uma intervenção dEle sobrenatural para mover mentes e corações, rendendo essas pessoas aos pés de Jesus. Note versículos 22 ao 26, que uma igreja multiplicadora é uma igreja que trabalha em conjunto pela causa do Evangelho. Então eu vou voltar ao ponto que estávamos aqui ontem, na conversa, naquela mesa redonda, com os 4 pastores conversando acerca da cooperação na missão. A igreja multiplicadora é uma igreja que trabalha em conjunto pela causa do Evangelho. Observe os versículos 22 ao 26, que quando a fama da igreja de Antioquia, ela chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar representantes para investigar, avaliar o que estava acontecendo ali. E, consequentemente, enviaram Barnabé para Antioquia da Síria. Barnabé, ele apareceu pela primeira vez no capítulo 4. Quem quer saber um pouco mais acerca deste homem, começa no capítulo 4, ele aparece ali quando ele vendeu algumas propriedades para atender às necessidades de outros crentes que estavam a sofrer com situações difíceis em termos financeiros, com carências. E por meio da sua influência, Barnabé, ele exerceu muita influência. Paulo, ele foi finalmente aceito na igreja de Jerusalém através da influência de Barnabé. Vemos isso no capítulo 9, versículo 27. Foi ele que foi atrás de Paulo, quando Paulo se converteu depois, para dialogar com os crentes de Jerusalém, porque Paulo perseguiu, Saulo de Tarso, perseguiu a igreja em Jerusalém, e agora apareceu o crente lá, e ninguém estava confiando naquela conversão. Será que ele não é um infiltrado para depois maltratar-nos aqui em Jerusalém? Então havia uma desconfiança na conversão de Paulo, e Barnabé intercedeu por ele. Irmãos, Jesus transforma as pessoas. Jesus salvou ele. Então ele foi ali um intercessor. Ele levou o caso de Paulo à igreja e a igreja aceitou Paulo. Ele era um líder na igreja. Ele era um homem amoroso, era um homem gentil, era um homem generoso. As qualificações deste homem, elas eram necessárias para este trabalho em Antioquia. Portanto, uma igreja multiplicadora tem líderes assim, com essas características. O versículo 24, por exemplo, descreve ele: um bom homem, cheio do Espírito Santo e de fé. Esse é o Barnabé que a igreja de Jerusalém enviou para Antioquia. E quando ele chegou a Antioquia, ele testemunhou a graça de Deus. Ele viu, a fé é invisível. A graça de Deus é invisível, ninguém vê a graça, literalmente, mas os efeitos são visíveis. Ele viu a graça de Deus, pela qual aquelas pessoas foram salvas, e ele ficou alegre. Ele alegrou-se, literalmente. Uma característica bonita de Barnabé. Às vezes estamos numa igreja que não cresce. E vamos visitar outra. Chega lá aquele crescimento, todo mundo celebrando a Cristo, uma bênção. E aí o pastor, que está na sua igreja, que não cresce, quando vai na outra, em vez de ficar feliz, fica triste. A minha não cresce. Por que não acontece na minha? Por que tem que ser na dele? O que ele tem que eu não tenho? Aí começam as comparações. Não, Barnabé não fez isso. Barnabé saiu de Jerusalém, chegou em Antioquia, e numerosa multidão se convertendo. Barnabé ficou feliz. Ele alegrou-se com a graça de Deus salvando as pessoas. Então ele começou a encorajar aquelas pessoas, diz o texto, para que com determinação de coração, eles permanecessem fiéis ao Senhor. Ele começou a fazer um trabalho pastoral. Essa exortação reflete, portanto, aquilo que todo pastor ele sente, não é? Pelos novos convertidos, para que continuem firmes na fé. São muitas as coisas que podem acontecer para
atrapalhar a caminhada dos novos convertidos, e um dos meios pelos quais Deus usa para nos manter na sua presença, perseverando, dando frutos, fiéis, é esse trabalho pastoral de incentivo. Não desanime, irmão, tenha bom ânimo, o Senhor é contigo. Há dias difíceis, então ele estava lá para aconselhar e também fortalecer aqueles irmãos. Vemos que ele faz isso, e é uma característica dele, capítulo 13, versículo 43 nos mostra isso, que Paulo e Barnabé exortaram os novos a continuarem na graça de Deus. No capítulo 14, 22 também, exortavam os cristãos de Listra, Icônio, Antioquia, mas aqui agora é Antioquia da Pisídia, não é a mesma Antioquia, a continuar na fé. A única maneira, portanto, de permanecer fiel ao Senhor é continuar na palavra do Senhor, onde ele se revela ao crente. É através da palavra de Deus que vamos conhecer quem Deus é, sua vontade para as nossas vidas. Como disse Jesus em João 8,31, se permanecerdes na minha palavra, disse Jesus, sois verdadeiramente meus discípulos. Note que o crescimento da igreja criou uma necessidade de parceria ministerial. Então o trabalho de Antioquia cresce de repente, e surgiu a necessidade de alguém que pudesse cuidar daquelas pessoas e orientar aquelas pessoas. Então a colheita era grande demais, ao ponto que Barnabé foi enviado para ajudar, mas cresceu muito a igreja, já não dá conta Barnabé também, daquelas pessoas todas, para lidar sozinho com elas. Então ele foi buscar ajuda. Aqui está as parcerias ministeriais. Ele pensou no melhor homem possível para este trabalho em Antioquia. Então ele partiu para Tarso, diz o texto, para procurar Saulo. E não foi com certeza fácil encontrar Saulo. Ele teve que percorrer um longo caminho para ir atrás do Saulo. Vários anos se passaram desde que ele tinha saído de Jerusalém e foi para sua casa em Tarso, como vemos no capítulo 9, versículo 30. Ele foi aparentemente deserdado por suas crenças cristãs. Note, ele era um rabino, ele era um judeu, uma liderança importantíssima em Jerusalém, e ele agora abraça a fé em Cristo, como ele vai dizer claramente em Filipenses 3,8, parece que ele perdeu tudo por ter abraçado a fé em Cristo. E a própria igreja não conseguiu entender ele. Ele voltou para casa, foi lá para Tarso, na Cilícia, e vai Barnabé atrás dele, para contar com a sua ajuda. Barnabé, então, alcançou Saulo, diz que o texto encontrou ele, não é? E levou-o consigo para Antioquia da Síria, para ajudá-lo nesse trabalho de evangelização. Estes dois homens talentosos formaram uma poderosa equipa ministerial. Deus usou-os poderosamente lá. Eles enfrentaram a tarefa assustadora de pastorear uma grande multidão de novos crentes num ambiente pagão, num ambiente hostil. Pela primeira vez, está ali uma igreja crescendo num ambiente pagão. Não havia ali, havia uma comunidade judaica grande, mas agora muitos não-judeus estão abraçando a fé, num contexto de paganismo, a terceira maior cidade do mundo naquela época do Império Romano. Portanto, eles estão ali pregando a palavra de Deus. E a solução deles foi se reunir com toda a igreja. Qual foi a solução para treinar esses novos convertidos? Reuni-los para ensinar a eles a palavra de Deus. Diz o texto que eles ensinaram numerosa multidão. Então, as igrejas, é importante destacar isso, ao contrário das igrejas do século 21, eles sabiam que a necessidade mais urgente dos novos cristãos era aprender a palavra de Deus. Os irmãos não sabem isso, mas eu tenho lido os manuais de crescimento de igreja e procuro ler Brian McLaren e outros, vários, Peter Wagner, eu leio tudo. Para quê? Para perceber qual é a lógica dos pragmáticos. Eu tenho notado uma característica, eles falam mal de pessoas que fazem aquilo que nós estamos a propor aqui, estudar a Bíblia, conhecer profundamente a Bíblia, educar na doutrina. Esta não é uma característica enfatizada pelos manuais atuais de crescimento de igreja. Portanto, não foi assim que Paulo pensou, não foi assim que Barnabé pensou. Eles reuniram aqueles crentes e ensinaram a eles a palavra de Deus. O exemplo deles é importante para a igreja contemporânea seguir, porque ensinar a palavra de Deus está no cerne de todo o ministério da igreja, como lemos em Atos capítulo 6, versículo 4,
Quanto a nós, diferente dos que servem às mesas, nós iremos dar prioridade à pregação da palavra, o ministério da palavra de Deus. A oração, como diz o texto, e ao ministério da palavra. Os líderes da igreja, meus irmãos, em Antioquia, mencionados no capítulo 13, que será o texto do pastor Martínez, versículos 1 ao 3, eles provavelmente foram discípulos de Paulo e Barnabé naquela igreja. Pessoas de várias partes do mundo que lá estavam, foram treinados lá. O que Barnabé fez por Saulo precisa ser colocado em prática hoje em dia. O que Barnabé fez por Saulo? Trouxe ele para a comunhão da igreja, ele foi um novo convertido, não é? Recebeu com muito amor, deu a ele uma oportunidade para servir como obreiro na obra do Senhor, reconhecendo o seu valor, o seu ministério. Precisamos de homens como Barnabé, ainda hoje, para termos uma geração de novos pastores em Portugal. Precisamos de pastores pacientes, para com aqueles jovens que, no início da sua jornada, irão ter as suas fraquezas ou falhas, mas vão precisar de apoio, de treinamento, de oportunidade. Os cristãos maduros precisam chamar outros para o corpo e encorajá-los no seu serviço. Por exemplo, Moody, ele gostava de dar alguma incumbência até aos novos convertidos. É interessante isso. Algum trabalho para o novo convertido. A princípio poderia ser uma tarefa simples, como distribuir os inários durante o serviço de culto, ou receber as pessoas na porta das instalações da igreja, alguma atividade para o novo convertido. E ele dizia o seguinte, ele costumava dizer que é melhor colocar 10 homens para trabalhar do que fazer o trabalho de 10 homens. Portanto, esta força mobilizadora da igreja de Antioquia, ela é extraordinária para nós. Essa experiência aqui, em Antioquia, preparou Saulo e Barnabé, e é interessante, para esta missão mundial, porque no capítulo 13 começa a primeira viagem missionária. Então, o trabalho em Antioquia foi um trabalho em que o Senhor mostrou sua graça, salvando muita gente, mas ao mesmo tempo Deus trabalhou em Barnabé, trabalhou em Saulo, preparando-os para o cumprimento da grande comissão de pregar este evangelho às nações. É interessante que os rabinos em Israel, notem isso, a escola de Shammai, a escola de Hilel, aos pés de Gamaliel. Note que a escola dos rabinos, os rabinos eram pessoas solitárias, e cada qual criava sua própria escola, com os seus nomes lá, o rabino tal, aprendi com o rabino tal. E Saulo veio dessa escola, de um homem solitário, educador, um fazedor de tendas. Agora Saulo tinha o privilégio de experimentar, pela primeira vez, o que significa o serviço na comunhão com o irmão, trabalhar na cooperação. Ele ia experimentar isto agora. E ele aprendeu o valor da cooperação, ele nunca mais prescindiu na vida dele dessa experiência, como podemos ver na sua longa lista de saudações em Romanos capítulo 16. Eram muitos os cooperadores e cooperadoras de Paulo. Ele teve ajuda, ele teve apoio, encorajamento, de vários níveis, de várias partes do mundo. No versículo 30, vemos que os cristãos, eles enviaram para Jerusalém as doações que coletaram, os cristãos gentios de Antioquia. Mais um elemento da cooperação, beneficência. Uma igreja multiplicadora é uma igreja que trabalha em conjunto para a expansão do reino. Tanto no aspecto de formação de líderes, como o caso de Barnabé, treinando Paulo, é o caso de Paulo e Barnabé educando aquela igreja na doutrina, e daqui formou-se uma liderança espiritual que assumiu depois a liderança da igreja no capítulo 13, como também a igreja de Jerusalém mandou obreiros para apoiar Antioquia da Síria, e agora esta igreja que foi apoiada por Jerusalém com o obreiro, com Barnabé, e com profetas que também foram enviados para lá, recebe agora apoio financeiro durante uma crise, uma fome que veio. Portanto, é bom destacar que
interrompendo o trabalho aqui de Paulo e Barnabé, eu falo, aqui está dizendo Saulo, mas sabemos que é o Paulo? Saulo e Barnabé, a fim de que pudessem, por exemplo, entregar a oferta aos presbíteros, diz aqui o texto da igreja de Jerusalém. Eles pararam o trabalho pastoral para pegar esta oferta, para socorrer os irmãos que estavam a passar fome na Judeia. Note a preocupação da igreja com as pessoas necessitadas. Igrejas multiplicadoras são igrejas sensíveis, igrejas que têm um coração generoso para com os necessitados. A primeira igreja gentia, ela não era apenas sólida na doutrina, como vemos aqui, mas também era forte no amor, era forte na compaixão, era forte na caridade. E nesta época, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, trazendo notícias perturbadoras, porque de onde surgiu essa oferta? Por que ela aconteceu? É bom destacar que esses indivíduos que vieram de Jerusalém, esses profetas, anunciaram uma fome, e na sequência a fome de fato acontece, e eles levam socorro para aquelas pessoas. Então não foi apenas Barnabé que foi enviado de Jerusalém para Antioquia, esses profetas também foram. Parece que era um grupo de profetas que ficava sediado em Jerusalém, que viajava a vários lugares para pregar a palavra de Deus. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e começou a indicar pelo Espírito Santo que certamente haveria uma grande fome em todo o mundo. Esta escassez de alimentos sobreveio nos dias do imperador Cláudio, que reinou entre 41 a 54 depois de Cristo. Historiadores, por exemplo, desta época, acreditam que, os de hoje, mas que analisam os documentos desta época, acreditam que a fome ocorreu por volta do ano 45 a 48 depois de Cristo. O rio Nilo teve uma inundação no ano 45 depois de Cristo, reduzindo drasticamente naquela altura a colheita de grãos, do qual dependia todo o Império Romano. Então houve fome, literalmente. Essa fome atingiu a Judéia por volta do ano 46 a 48 depois de Cristo. A fome mais intensa na Judéia, ela aconteceu porque, nesta altura, Cláudio, o imperador, havia expulsado todos os judeus da cidade de Roma, como está lá no capítulo 18, versículo 2, de Atos, e portanto, numerosa multidão de judeus regressaram à sua pátria. Então, coincidiu com os retornados de Roma para a Judéia, né? Eu falei retornados, alguém se lembrou aí do passado aqui em Portugal, né? Os que voltaram, portanto, para a Judéia, e ao mesmo tempo uma fome tremenda, o historiador, por exemplo, Flávio Joséfo, e é bom, a escassez de alimentos na Judéia, ela foi tão grave que, de acordo com o historiador Flávio Joséfo, muitas pessoas morreram por falta de recursos, né, para comprar a pouca comida que havia disponível. Então, a igreja, ela foi generosa e ela procurou socorrer essas pessoas. O propósito dessa mensagem profética, na verdade, aqui de Ágabo, que já apontava para essa fome que viria, era para que a igreja de Antioquia se preparasse para tentar mitigar, portanto, a fome das igrejas pobres. Vocês cresceram, se tornaram fortes, se tornaram ricos, mas não se esqueçam dos outros, que não são, neste momento, não estão nas mesmas condições. Sejam generosos. Este é o ponto. Uma igreja multiplicadora é assim. Vemos aqui, então, um outro pilar, esse pilar da cooperação, que é a beneficência para com os necessitados. Cada igreja ao redor do mundo é uma congregação irmã. Cada igreja local é uma congregação irmã. Enquanto elas estão com problemas, devemos, portanto, clamar a Deus e nos mobilizarmos, orarmos por eles e nos mobilizarmos efetivamente para socorrê-los, para aliviar o sofrimento dos nossos irmãos. Observe, então, que, determinados a ajudar aqui a Igreja Mãe de Jerusalém, os cristãos em Antioquia, eles coletaram suprimentos para socorrer, e aqui, de acordo com o versículo 29, diz que as ofertas foram voluntárias, não eram compulsórias, obrigatórias. Nenhuma oferta na Igreja de Deus é feita por pressão e chantagem, é sempre voluntário. A realidade da nova aliança é essa, nós contribuímos voluntariamente, movidos por amor, para socorrer a causa do Evangelho e a proclamação do Evangelho. O princípio está em 2 Coríntios 8 e 9. Depois os irmãos poderão ler esses textos. A mobilização da igreja nesse sentido está baseada, de certa forma,
Paulo faz doutrina, Paulo orienta depois a igreja em Corinto, 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. A igreja enviou contribuição para Jerusalém a cargo dos melhores homens. Então, envolvidos nessa tarefa estava Barnabé e Saulo. Vemos que eles depois voltaram literalmente para Jerusalém. Está no capítulo 12, né, versículo 25, eles regressaram de Jerusalém de volta para Antioquia, e aí depois começa a primeira viagem missionária. Bom, eles não podiam impedir a vinda da fome. Então o profeta fala que vai vir uma fome. Não podiam impedir que a fome chegasse, mas eles podiam mitigar os efeitos, o sofrimento, né, das pessoas. Então a igreja não pode impedir os males do mundo de acontecer, como a pandemia, outras coisas que aconteceram e têm acontecido. Mas podemos nos mobilizar para socorrer as igrejas irmãs em necessidade. Portanto, se chegar aqui uma mensagem de uma igreja que está em sofrimento, caiu lá o teto da igreja e estão em grande sofrimento, o que devemos fazer como igreja do Senhor Jesus? Tendo condições, socorrer essa igreja. Isso é maravilhoso. Essa irmandade espalhada em todo o mundo. A igreja de Antioquia, ela é um exemplo para nós, então, de como demonstrar gratidão também, porque esse é um aspecto interessante. Jerusalém enviou líderes espirituais para alimentar espiritualmente aquele rebanho. Mas agora eles estão a devolver, como um gesto de gratidão, essa ajuda espiritual com uma ajuda material. Esta troca, como diz Paulo em Gálatas 6,6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Esse é um princípio espiritual. Os cristãos de Jerusalém haviam levado o evangelho a Antioquia. Enviaram Barnabé para exortar os recém-convertidos. Enviaram Ágabo, por exemplo, para edificar e para consolar a igreja. Nada mais justo agora que os gentios de Antioquia da Síria retribuírem enviando ajuda material para aqueles que estavam a passar fome na Judéia. Portanto, é um princípio que nós vemos, como quando lemos, por exemplo, Romanos capítulo 15, versículo 27, Paulo destaca a importância deste gesto, dizendo: porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Portanto, este é um aspecto interessante, também da missão, da cooperação. Por último, eu quero destacar que uma igreja multiplicadora, ela não precisa comprometer a sua lealdade, neste caso, à doutrina, ao Evangelho de Cristo, para ter crescimento. Não precisamos abrir mão dos nossos valores, princípios, doutrina, para nós experimentarmos um crescimento numérico. Outro fato aqui significativo sucede aqui em Antioquia. Diz o versículo 26, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Até agora, Lucas havia feito referência aos cristãos como discípulos, capítulo 6, versículo 1, santos, capítulo 9, versículo 13, irmãos, capítulo 1, versículo 16, fiéis, capítulo 10, versículo 25, seguidores do caminho, capítulo 9, versículo 2, e nazarenos pelos judeus com algum desprezo, vemos isso lá em Atos 24, versículo 5, agora pela primeira vez, capítulo 11, versículo 26, eles são chamados de cristãos. Esta nova designação, aqui da narrativa de Lucas, ela antecipa as dificuldades que se aproximam na vida da igreja. Isso é uma antecipação. Esse título já nos mostra o que vai acontecer muito em breve, porque o judaísmo tinha a autorização do império para funcionar. Essa religião tinha o status de religião oficial reconhecida no Império Romano. Qual, porém, seria a situação do cristianismo? Essa diferenciação agora de cristãos. Eles foram pela primeira vez chamados cristãos. A partir de agora, alguma coisa vai acontecer. Será que o Império Romano vai deixar o cristianismo funcionar como deixava o judaísmo? Sob Nero, vemos que a palavra cristão torna-se uma palavra de desprezo e ódio. O imperador Nero perseguiu violentamente a igreja. Numa correspondência, por exemplo, para o imperador Trajano e seu governador Plínio,
no ano 111, 113 depois de Cristo, já se aborda a questão se o simples fato, por exemplo, do nome cristão já mereceu uma punição oficial. Será que se a pessoa tem esse título, ele é um cristão, identifica-se como cristão, será que já deve ser punido por isso? Já nesse tempo. O historiador Eusébio de Cesareia, por exemplo, em História Eclesiástica, ele descreve o Marte Sanctus, que respondeu a todas as perguntas de seus torturadores, dizendo simplesmente: eu sou um cristão. Era difícil, portanto, aqui vemos já que ao colocar esse título, esse termo, pela primeira vez eles são chamados de cristãos. Aqui Lucas já está antecipando muito daquilo que vai acontecer um pouco mais à frente. A palavra cristão significa uma pessoa que pertence a Cristo, um seguidor de Cristo, uma pessoa que segue a Cristo. Os cristãos, eles não identificam-se pela nacionalidade. Não é isso que nos caracteriza, pela nossa cultura, pelo nosso idioma. Eu peço até desculpa hoje por, às vezes, usar uma palavra ou outra da língua portuguesa, mas com este sotaque diferente do bonito sotaque português. Portanto, mas não é isso que nos une, como ouvimos ontem, é Jesus que nos une. É Jesus que une judeu e gentil. É Jesus que nos une nesta igreja multicultural, efetivamente, porque ele salva pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Observe que a palavra cristão, não sei se os irmãos têm notado isso, ela parece que perdeu o seu significado ao longo dos séculos. Porque significava muito naquela altura, mas hoje em dia parece que é um rótulo apenas. Aquele que deixou o pecado, era o que significava, creu em Jesus Cristo e recebeu a salvação pela graça. Esse é o cristão. Muita gente que não nasceu de novo, só frequenta igrejas, considera-se cristão, porque participa de uma igreja, ou frequenta cultos evangélicos, ou contribui, de alguma maneira, para a igreja local, paga suas cotas ou coisas assim. Mas não basta ser um frequentador de igreja, envolvido, por exemplo, numa fraternidade, numa comunidade. Até estão relativizando o sentido de igreja. Pertence ao Senhor, chamados para fora deste mundo, mas ao mesmo tempo para anunciar o evangelho a este mundo. Esta assembleia de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus Cristo. Parece que se perdeu esse sentido. O cristão, na Bíblia, é um seguidor de Jesus Cristo, e não apenas alguém que frequenta um culto, ou faz parte de uma fraternidade, ou de uma comunidade, simplesmente. Em Antioquia, os discípulos convertiam doutrina em vida. É o que vemos aqui. Eles eram imitadores de Cristo, devemos andar como ele andou, como está em 1 João 2,4. Eles exalavam bom perfume de Cristo. É aquela expressão e aquele questionamento que já foi feito algumas vezes. Se você fosse preso sob a acusação de ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Se uma investigação fosse feita, você foi acusado de ser um cristão, vamos verificar isto. Será que teria provas para que a sua condenação fosse efetiva? Na nossa vida, meus irmãos, nossas palavras, nossas ações e reações, elas devem levar as pessoas a pensar acerca de nós, que somos de fato discípulos de Cristo. Porque se nossa vida contradiz tudo que nós professamos publicamente, não estamos a fazer um trabalho efetivo e não vamos crescer. Não seremos uma igreja multiplicadora, mas uma igreja multiplicadora é uma igreja de crentes regenerados que proclamam o evangelho. Concluindo, a igreja de Antioquia, ela é uma igreja modelo para todas as igrejas, para todas as igrejas modernas. Dinâmica na evangelização, versículo 20, uma igreja que evangelizava efetivamente, liderada por servos de Deus, comprometidos com a sã doutrina, portanto, pessoas que levavam a sério a palavra de Deus, como Barnabé e Saulo, uma igreja que pregava aquilo que vivia. É verdade, irmãos, que a mensagem é maior do que nós, sim ou não? Nunca estaremos à altura da mensagem que pregamos. Se eu disser assim, irmãos, eu vou falar hoje, como ontem aqui tivemos a falar do amor ágape.
Eu amo daquela intensidade, daquele jeito ali. Como Jesus ama, eu amo igual. Já atingiu o nível. Está faltando aí a humildade que foi já logo anunciada no início. Mas perseguimos esse padrão. Não nos conformamos com a nossa falta de amor. Não nos conformamos com a desunião. Não nos conformamos com os nossos problemas e falhas e fraquezas. Estamos perseguindo a santificação. Isso é uma característica do crente. Ele não está feliz de estar assim. Eu quero mudar. O que o Senhor quer de mim, Deus? Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero glorificar o seu nome. Não é assim que isso caracteriza o crente. Então, uma igreja multiplicadora é uma igreja de pessoas que estão num processo de transformação, de santificação, mas procurando viver aquilo que pregam, literalmente. Porque senão é muito esquisito. A pessoa diz, que discurso lindo, pena que ninguém pratica nada, mas é bonito demais isto. Não vale a pena. Era também uma igreja missionária. Precisamos ser uma igreja missionária. Precisamos plantar igrejas e ajudar a obra missionária. Nós precisamos ser uma igreja discipuladora, multiplicadora. Portanto, note que essa igreja tornou-se uma base para missões mundiais em todo o Mediterrâneo. A igreja de Antioquia foi uma igreja que plantou muitas igrejas. Ela foi usada como uma base de missões, a plataforma que lançou na primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária, e assim vai. Uma igreja generosa também. Mesmo nova, recém-implementada, já estava socorrendo a igreja-mãe lá em Jerusalém. Portanto, é possível uma igreja pequena crescer e se tornar uma referência e uma bênção para outras igrejas? Eu creio. Eu quero convidá-los a ficar de pé nesse momento. Vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor que realize isso na nossa vida. Pai Celestial, realiza a sua obra na vida do seu povo. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor para que realize isso por meio da ação poderosa do Espírito Santo. Dai-nos, ó Pai, um coração missionário. Um coração que ama ardentemente a sua glória, a glória do Senhor na salvação dos pecadores perdidos. Ó Deus, pela mediação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, revitalize o seu povo, quebrante os nossos corações. Ó Deus, vivifica-nos, para que o teu povo, ó Deus, se alegre em ti, para que a alegria da salvação seja constante, para que possamos ser um povo animado, vibrante, cheios da sua presença, pregando a sua palavra com ousadia. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua bênção. É a nossa oração, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém.